Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal e vamos Vasco, e o Vasco anunciando oficialmente a contratação de um reforço aí para a temporada, meu amigo. Finalmente anunciando atacante aí para o elenco vascaíno. Vamos falar disso, vamos falar da chegada de mais um reforço aí ao Rio de Janeiro, desembarcou hoje pela manhã. Também nova camisa do Vasco, quando vai ser lançada aí a camisa para a temporada de 2025, a última camisa feita pela Capa. E também vamos falar aqui do jogo de amanhã contra o Botafogo, onde você vai poder assistir esse clássico. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui no canal. Bom, pessoal, amanhã o Vasco vai enfrentar o Botafogo às 6h30 da noite. Esse jogo será em São Januário, o último jogo aí do Campeonato Carioca, e o Vasco precisa vencer e ainda contar com uma certa sorte, né? Porque o Fluminense também está lutando por uma vaga às semifinais e dependendo do número de saldo de gols, pode ultrapassar o Vasco na tabela e mesmo com a vitória frente ao Botafogo, o Vasco pode ser eliminado amanhã. Torcemos aí para que o Vasco faça um bom jogo e, lógico, vença a partida para se classificar às semifinais do Campeonato Carioca, porque se for eliminado, vai disputar a melancólica Taça Rio aí para lutar por uma vaguinha na Copa do Brasil de 2026. O Vasco que vem aí de péssimos resultados no Campeonato Carioca, mas na Copa do Brasil conseguiu a classificação muito fácil em cima do União Rondonópolis, um adversário que não serve de parâmetro nenhum, né? Um adversário quase semi-amador, um time muito fraco, e com certeza o Vasco fez mais que a sua obrigação, que era vencer, e venceu ali por 3-0. Ainda sofreu um pouco no primeiro tempo, porque não conseguiu fazer nenhum gol no primeiro tempo, né? Onde os jogadores do Vasco estavam mais descansados, né? Era para ter tido um domínio muito mais amplo contra o União Rondonópolis e ter feito um placar muito mais elástico do que foi feito, mas mesmo assim fez a sua obrigação e se classificou. E agora vamos ter pela frente um Botafogo abatido, um time aí que está muito mal na temporada, perdendo o clássico, só ganhou contra o Fluminense, perdeu alguns jogos aí para o Flamengo, tanto no Campeonato Carioca e também na Supercopa aqui no Brasil, e perdeu aí durante essa semana para o Racing da Argentina na Recopa aqui no futebol sul-americano, né? Os jogadores do Botafogo estão bem abatidos, estão até certo ponto chateados com o atual momento do clube. Isso pode ser um ponto crucial para o Vasco conseguir vencer esse adversário, né? O jogo é em São Januário, o Vasco tem que ter obrigação de vencer esse clássico, além de jogar em casa, precisa do resultado para se classificar, mas a gente tem que olhar também para o nosso lado, que o nosso elenco também não é essas coisas, né? Vamos torcer para que o Vasco faça um bom jogo. Possivelmente amanhã devemos ter aí o Léo Jardim no gol, a lateral direita com o Paulo Henrique, a zaga com o João Vitor, Lucas Freitas ou Lucas Oliveira, ou talvez ali, quem sabe, o Maurício Lemos, mas eu acho que o Lucas Freitas será mantido. O Lucas Oliveira foi visto treinando já normalmente com o elenco, acho que ele já está recuperado da sua lesão, deverá ficar à disposição do técnico Fábio Carille. A lateral esquerda com o Lucas Piton, que está na mira do Milan, hein, cara? A gente já falou desse assunto ontem aqui no canal. O meio campo aí do Vasco, que é a grande dúvida, né? Se vai jogar Jair, se vai jogar Hugo Moura, Matheus Cocão, Paulinho ou Tietê. Todos eles concorrem aí à vaga no meio campo para jogar ali à frente com o Coutinho e o ataque, possivelmente Rayan e Verratti, ou talvez ali saindo o Rayan e entrando talvez o Alex Teixeira. A gente não sabe qual que é a ideia do Fábio Carille para o jogo de amanhã contra o Botafogo. Mas, basicamente, esse é o elenco do Vasco. Os jogadores contratados ainda não estarão à disposição antes que o torcedor comece a se perguntar se o Garré vai para o jogo. Não está registrado ainda. Fica de fora dessa partida aí contra o Botafogo. Deixa nos comentários o que você espera para o jogo de amanhã. Na minha opinião, 1-0 Vasco, gol do PH, meu amigo. O Paulo Henrique gosta de fazer gol contra o Botafogo, vai fazer amanhã de novo. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias. O Vasco lançará o seu novo uniforme produzido pela Capa em abril. O Vasco deverá lançar o seu último uniforme com a marca italiana nessa temporada, onde termina o vínculo no final desse ano, né? Como todo mundo sabe, o Vasco aí fechou com a Nike, ainda falta, claro, a assinatura mais concreta do contrato, mas já está tudo certo e a Nike será a nova fornecedora do Vasco a partir de janeiro de 2026 e a Capa produzirá os seus últimos uniformes para o Vasco nessa temporada e certamente deverá lançar primeiramente a camisa branca, né? Temos aí para que venha uma camisa muito bonita para tentar fechar um pouco com a chave de ouro aí essa passagem pela Capa, claro, em termos de estética do uniforme, porque em termos financeiros a Capa deixou muito a desejar o Vasco, pagou mixaria ao nosso clube durante todos esses anos, desde 2020 até 2025, pagando um valor bem abaixo do que o Vasco merece, do tamanho que condiz a tradição do Vasco, infelizmente. Com certeza foi uma parceria que, em termos financeiros, deu muito errado
uma péssima escolha feita lá atrás pelo Alexandre Campelo, que foi o maior culpado desse contrato falido da Capa com o Vasco. Mas, em termos de estética, como eu disse, design, camisas maravilhosas, até mesmo de qualidade, várias camisas aí, principalmente as camisas 3, tiveram uma qualidade muito superior a de grandes marcas aí no mercado, como por exemplo da Adidas, né? Eu acho a qualidade da camisa do Vasco, da Capa, muito superior à da Adidas. Eu sou colecionador de camisas de time, coleciono camisas europeias, de clubes europeus aí ao redor do mundo. E com certeza a Capa dá um banho em várias camisas produzidas pela Adidas, que deixa muito a desejar, principalmente aqui no mercado brasileiro, né? Se o Vasco fosse vestir Adidas, o torcedor claramente iria ver a diferença entre os uniformes. Mas esperamos que a Nike faça um bom trabalho a partir do ano que vem. O Vasco será um time top de linha da Nike, conforme foi apurado por alguns jornalistas. Terá aquela camisa de jogo, aquela camisa que custa R$700, mas também será produzido aquele uniforme para o torcedor, né, que custa, em média, o que vem custando as camisas da Capa, em torno de R$400 a R$450. Deixe aí nos comentários aí o que você espera desse novo uniforme do Vasco, que deverá ser lançado a partir de abril, aí, o último pela Capa. Bom, e hoje o Vasco anunciou finalmente o seu primeiro reforço para o ataque em 2025, meu amigo. É ele mesmo, o atacante Benjamin Garré. Agora, oficialmente, o jogador é reforço do Vasco, assinou contrato até dezembro de 2027, chega em definitivo, vindo aí do Krylia Sovetov, lá da Rússia, o jogador que tem passagem pelo Vélez na Argentina, Manchester City na Inglaterra. Como profissional, defendeu o Racing na Argentina e também o Huracan. Foi comprado pelo Krylia Sovetov e agora é novo reforço do Vasco. Viveu a sua grande fase lá na Rússia na temporada 2023-2024, onde colaborou com 12 participações em gols lá no clube russo, né? Esperamos muita coisa desse jogador. Os highlights do atleta mostram que ele é o novo Messi, né, cara? Mas vamos ver dentro de campo, né? Vamos ver dentro de campo se esse cara vai render o que a gente espera, que o torcedor aí tem uma grande expectativa que esses reforços contratados que o Vasco vem tentando fechar aí agora venham e sejam a solução dos problemas do Vasco, porque tem que mudar o panorama desse ataque do Vasco. O ataque é muito fraco e o Vasco precisa urgentemente que esses jogadores deem certo com a nossa camisa. E, claramente, o Benjamin Garré chega para ser titular, pode atuar como ponta direita, que é a posição original do jogador, onde o jogador se sente melhor, porque ele é canhoto, gosta de fazer mais ou menos o que o Adson faz. Um jogador que atua mais ou menos dessa mesma forma, um jogador muito interessante, mas também pode atuar como ponta esquerda. Já foi deslocado alguns jogos do Krylia Sovetov lá na Rússia para atuar como ponta esquerda. Como o elenco é muito escasso, logicamente ele vai chegar aí para ser o ponta direita do Vasco, jogar na sua ali, na posição que ele mais se sente confortável. E além dessa situação, desembarcou hoje no Rio de Janeiro o atacante Nuno Moreira, que será o próximo reforço aí anunciado oficialmente pelo Vasco. E a gente já sabe o número da camisa dele, né? Vai vestir a número 17 aí, que era do Emerson Rodrigues, que foi lá para a Bulgária. Um jogador que chega com a grande expectativa do torcedor, porque ele estava vivendo um grande momento lá em Portugal. E esperamos muita coisa aí do Nuno Moreira, mais do que do próprio Benjamin Garré. O Nuno Moreira é o grande nome para o ataque vascaíno nessa temporada. Esperamos que esse jogador dê muito certo com a nossa camisa. E além dele, o Vasco deverá anunciar nos próximos dias a contratação do Brian Palácio junto ao Atlético Mineiro. Já está tudo acertado entre o Vasco e o Galo. E faltam alguns detalhes com o jogador para ele ser reforço do Vasco até o fim dessa temporada por empréstimo vindo do Galo. E além disso, temos outras situações, como o Neiser Vidia Real, atacante, centroavante colombiano, destaque da seleção sub-20 da Colômbia lá no Sul-Americano. Com certeza é um nome que o Vasco quer muito contratar, porém vem encontrando algumas dificuldades quanto aos empresários do atleta. Os agentes do atleta ainda não teriam respondido a uma proposta oficial que o Vasco fez. O Vasco teria já se acertado com o atual clube dele, o Milionários da Colômbia, porém ainda não acertou com os agentes do atleta. Com certeza esses caras devem querer alguma proposta da Europa, devem ou querer mais dinheiro, né? Mas vamos ver o que vai acontecer nessa situação. O jogador está no radar do Vasco, fez uma proposta já oficial ao seu clube. Falta aí o acerto com os empresários do atacante. Além também de outra situação que a gente já vem falando há meses aqui no canal, que é a do Lloyd Augusto. Sem avanço nenhum, há informações que confirmam que o jogador será atleta do Vasco, outros que desmentem. Mesmo a informação que confirma, desmente também a informação. A gente não sabe hoje em quem acreditar na situação envolvendo um atacante angolano, né? Vamos aguardar ver se o Vasco vai conseguir fechar com todos esses reforços, que vai dar uma mudada muito drástica aí no nosso ataque. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho se tiver novidades. Vamos trazer qualquer momento no canal. Tamo junto. É nóis.